Nós concluímos hoje o processo de votação da emenda à Constituição que trata exatamente de promover a igualdade de gênero no mundo da política. É claro que essa PEC que nós concluímos hoje a sua aprovação, ela está muito distante daquilo que os movimentos feministas, os movimentos de mulheres em geral há muito tempo defendem, que é uma proposta mais ousada, uma proposta onde, de fato, as mulheres que representam mais da metade da população no Brasil pudessem também ter assegurado no parlamento a nível nacional, do Senado à Câmara, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, pudesse ter assegurado no mínimo 50% dos assentos legislativos. Essa é a proposta mais justa, mais saudável e, inclusive, a proposta de cunho mais democrático. Repito, na medida em que as mulheres representam mais da metade da população. Entretanto, como não foi possível dar esse passo ainda, senador Eumano, nós demos um passo hoje importante, na medida em que, com a aprovação dessa PEC, que esperamos que seja, aprovada também na Câmara dos Deputados, e com isso nós asseguraremos que possamos ter, no mínimo, inicialmente, 10% dos assentos destinados às mulheres, depois chegando a 12% e chegando até 16%. Quero dizer que nós não vamos se contentar com isso. Nós vamos continuar lutando, repito, para que as mulheres tenham, sim, o protagonismo que elas merecem e devam ter num ambiente exatamente da política, inclusive num espaço tão nobre que é o chamado espaço legislativo. Ainda no âmbito da discussão da reforma política, senhor presidente, quero aqui também fazer o registro, da semana passada, quando aqui concluímos a votação do projeto PL 7515, o projeto que veio lá da Câmara dos Deputados, que trata da reforma política, Nós votamos aqui no Senado Federal. É bem verdade que eu, inclusive, tinha colocado que, se o projeto que veio da Câmara mantivesse o chamado financiamento empresarial a partidos e campanhas, teria o meu voto contrário. Não só o meu voto, o voto do senador Paim e de tantos outros. Mas nós tivemos uma bela e grata surpresa, quando, na verdade, o Senado, na última quarta-feira, numa votação histórica, aqui se posicionou, portanto, pelo fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas. De forma, senhor presidente, que o PL 75/2015 trouxe consigo outras medidas que dizem respeito à questão da reforma política, medidas essas que eu considero até um pouco superficiais, alguns até chamam de perfumarias, até porque em nada quase alteram o sistema eleitoral do nosso país. Mas o que nos cumpre aqui nesse momento dizer com muita alegria, repito, foi essa votação histórica, memorável, que foi nós termos conseguido exatamente aprovar o fim do financiamento empresarial de campanhas, que agora aguarda exatamente a manifestação, senador, da Câmara dos Deputados, para que seja exatamente sepultado de vez o financiamento. Ou seja, o Senado Federal, ao dar fim ao financiamento de partidos e campanhas por empresas, deu um importante passo no caminho do diálogo com a sociedade brasileira, que tem se manifestado reiteradas vezes na defesa de disputas políticas mais igualitárias, que deem iguais chances aos candidatos. Organizações como a OAB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o movimento da Coalizão Democrática, um movimento de tanta legitimidade, de tanta credibilidade, enfim,
esse movimento, repito, liderado pela OAB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, se empenharam muito para que a votação da reforma política trouxesse este importante avanço, que é exatamente reduzir a influência do poder econômico nos processos políticos em nosso país. É claro que a proposta aqui aprovada, quarta-feira passada, não é a proposta ideal, como apresentada pelo próprio movimento da coalizão, pela Reforma Democrática e Eleições Limpas, até porque o movimento da coalizão, pela Reforma Democrática e Eleições Limpas, ao lado de defender o fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas, admite o financiamento privado, mas com limite. Mas não é só isso. O movimento da coalizão traz consigo a tese da paridade de gênero, traz consigo também a tese de ampliar os espaços de participação da sociedade, etc., etc. Mas quero aqui dizer que, sem dúvida nenhuma, o movimento da coalizão democrática se sente vitorioso com a votação feita aqui no Senado a semana passada, quando decidiu, né, por pôr fim ao financiamento empresarial a partidos e campanhas, porque essa é uma das teses centrais que o movimento da coalizão democrática defende, né, no que diz respeito exatamente ao debate da reforma política, né? E hoje, senhor presidente, votamos aqui a redação final do texto, né, que agora, repito, vai retornar à Câmara dos Deputados. E esse texto que vai agora retornar para a Câmara dos Deputados, o que é que ele diz? O que é que está consignado nesse texto da reforma política que nós votamos a semana passada? O que é que está consignado nesse texto que vai para a Câmara dos Deputados agora? Está consignado o seguinte, senhor presidente: partidos e candidatos não contarão com um centavo sequer de empresas para financiar suas campanhas. As empresas não terão mais poder de influenciar diretamente no voto de milhões de brasileiros e brasileiras. Entretanto, não podemos baixar a guarda. Devemos lutar para que a Câmara dos Deputados também saiba ler o momento que vivemos, inclusive um momento em que, né, personalidades políticas, seja do governo ou da oposição, dos mais variados partidos, são chamados a se explicar sobre os fatos graves, criminosos, que têm origem neste mal, que é exatamente o financiamento empresarial de campanhas. Portanto, senhor presidente, quero aqui dizer, né, mais do que da minha esperança, quero aqui dizer da minha crença, que a sociedade civil organizada saberá defender, mais do que nunca, essa importante conquista que nós obtivemos no Senado. Tenho muita convicção de que, através da mobilização social e popular, os deputados e deputadas também colocarão o Brasil no rumo de eleições limpas, mais baratas, menos comprometidas com interesses escusos. E o caminho para isso, para que possamos começar, né, a enfrentar a questão da corrupção no processo político eleitoral e, portanto, avançar na questão do combate à impunidade, o caminho é esse, senhor presidente, é barrar o financiamento empresarial de campanhas. E agora, senhor presidente, quero aqui também, né, acrescentar que, né, nós temos agora um outro desafio, porque o que nós votamos aqui foi o projeto de lei 75 que veio da Câmara, senador Paim. Mas tem uma outra matéria igualmente importante, né, tramitando aqui no Senado, que trata da questão da reforma política, naquilo que é a sua essência, que é exatamente o modelo de financiamento. Que outra matéria é essa, senhor presidente? É a proposta de emenda à Constituição, que, infelizmente, a maioria da Câmara dos Deputados votou e aprovou, na medida em que achou pouco, constitucionalizou o financiamento empresarial a partidos e campanhas. Essa, sem dúvida nenhuma, foi uma das maiores derrotas que aqueles que defendem, né, as eleições limpas, democráticas e transparentes tiveram quando, numa noite de muita infelicidade, a maioria da Câmara dos Deputados
constitucionalizou o financiamento empresarial a partidos e campanhas. Pois bem, ela está aqui no Senado. E agora, qual deve ser o nosso próximo passo? O nosso próximo passo, senhor presidente, é continuando essa trilha aqui do Senado Federal, né? Continuando essa trilha aqui do Senado Federal, quando a semana passada aprovou o fim do financiamento, pois bem, continuando nessa trilha, eu quero agora, senador Randolph, dizer que nós temos que dar um novo passo, e dessa vez um passo mais decisivo ainda, um passo mais ousado ainda, que fazer um apelo ao presidente da Casa, ao senador Renan Calheiros, para que traga aqui para o plenário da Casa a PEC, a malfadada PEC aprovada pela Câmara, que trata da constitucionalização. Vossa Excelência, gosta de a parte? Pois não. Com a anuência ali do presidente da Casa, com o maior prazer. Com o presidente aqui. Serei breve, senadora Fátima. Só para expressar o meu total acordo com o vosso pronunciamento e com a diretriz que Vossa Excelência aponta neste momento. Aqui o Senado tem que completar o que já foi deliberado anteriormente, que foi deliberado aqui durante a votação da reforma política. O Senado expressou uma posição majoritária contra o financiamento privado de campanha. E, para completar isso, nós não podemos deixar que fique aqui tramitando ao bel prazer, para ser votado no melhor momento político, uma proposta de emenda constitucional que não teve o acordo, não expressa a vontade da maioria dos membros daqui do Senado. Essa proposta de emenda constitucional que veio lá, que foi fecundada pelo senhor Eduardo Cunha, que como eu já disse anteriormente, representa o que tem de mais retrocesso nesse país. Essa proposta de emenda constitucional tem que ser submetida à deliberação daqui do plenário do Senado. Eu quero fazer coro com o apelo de Vossa Excelência ao presidente da Casa, a todos os líderes partidários. É necessário trazer o quanto antes essa PEC para o voto aqui no plenário e para o lugar devido a ela, que é a rejeição. Nós tivemos uma votação histórica aqui durante a votação da reforma política. Dissemos claramente que é incompatível o discurso ético é incompatível com doação de empresas em campanhas eleitorais. Para ser leal e fiel ao discurso da ética na política, tem que banir o financiamento empresarial de partidos e de agentes políticos. Perfeito, senador Randolfo. Eu agradeço e quero aqui, senhor presidente, já para ir concluindo, dizer, senador Randolfo, que o caminho é exatamente esse. Vamos aqui desencadear, a partir desta noite, um movimento aqui suprapartidário, ou seja, vamos nos unir aos demais senadores dos mais variados partidos, senador Eumano, que quarta-feira passada votaram pelo fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas e fazer um apelo ao presidente da Casa, o senador Renan Calheiros, para que paute a PEC que trata da constitucionalização do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Porque, com a aprovação dessa PEC, ou seja, com a sua rejeição, como disse aqui o senador Randolfo, aí sim, nós estaremos sepultando de uma vez por todas o financiamento empresarial a partidos e campanhas. Inclusive, com isso, certamente, o Supremo Tribunal Federal vai se posicionar, uma vez que, lamentavelmente, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas de um processo de autoria da OAB, a chamada ação direta de inconstitucionalidade, com a OAB, em boa hora, interpretando o sentimento da maioria do povo brasileiro, entrou com essa ADI no Supremo Tribunal Federal, propondo o fim do financiamento, tese essa que está lá com uma grande maioria, com uma grande aceitação, até porque os ministros que votaram até o presente momento, todos eles votaram a favor da tese da OAB, portanto, de pôr fim ao financiamento, mas, lamentavelmente, o ministro Gilmar Mendes sentou em cima dessa ADIM, e até hoje. Então, na verdade, nesse momento, como disse aqui o senador Randolph, é o Senado fazer o seu dever de casa completo, já que nós votamos pelo fim do financiamento através
do projeto de lei, pois agora a hora é exatamente de nós fazermos o dever de casa cívico completo e trazer a PEC aqui para o Senado, para que, se Deus quiser, ela possa ser exatamente rejeitada. E aí sim, senhor presidente, nós, sem dúvida nenhuma, estaremos dando uma grande contribuição para moralizar, né, o processo político eleitoral no nosso país, na medida em que, com o fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas, seguramente nós estaremos caminhando para ter eleições mais democráticas, mais limpas, né, mais transparentes, ou seja, a gente estará caminhando para aquilo que o Brasil e o mundo exatamente deseja, que é uma reforma política que fale da ética, que trate da ética, que traga mais ética, que traga mais democracia, que traga mais participação da sociedade e, portanto, traga mais combate à corrupção e, consequentemente, à impunidade. Essa pauta, eu quero terminar, senhor presidente, essa pauta da defesa do fim do financiamento empresarial a partidos e campanha não é uma pauta só do meu partido, que há muito tempo luta por isso, do PCdoB, dos partidos no campo progressista. Essa pauta é do Brasil, essa pauta interessa à sociedade brasileira. Por quê? Porque a pauta do fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas dialoga com aquilo que a sociedade deseja, que é mais ética na política. Muito obrigada.